Você tem certeza que a sua empresa está protegida contra as mais modernas ameaças cibernéticas? Nesse vídeo eu vou mostrar como a SonicWall pode proteger sua empresa da maneira mais eficaz. Este é o webinar da Bravo Tecnologia e da SonicWall. Quando as ameaças cibernéticas são incontáveis, suas defesas precisam ser ilimitadas. Vamos começar falando sobre a rede Capture da SonicWall, que é uma estrutura que serve para capturar as ameaças que estão acontecendo no mundo hoje. Ela é formada por mais de 1 milhão de sensores da SonicWall que estão dispostos aí em mais de 180 países. Mesmo assim, a SonicWall compartilha a inteligência de malware com mais outras 50 organizações de pesquisa, algumas delas outros fabricantes. Com isso, mais de 140 mil amostras de malware são coletadas todos os dias, evitando 28 milhões de ataques aos clientes SonicWall. Alguns desses malware são vulnerabilidades nunca antes vistas, e o tempo de resposta da SonicWall para essas vulnerabilidades é menor que 24 horas, que é um tempo muito bom comparado a outros fabricantes. Essa rede, naturalmente, tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, e já está atuando aí desde os anos 90, ou seja, quase 30 anos que a SonicWall atua com segurança das corporações. Com isso, a SonicWall conseguiu centenas de terabytes de dados sobre inteligência de malware, um conhecimento inigualável, que permite o bloqueio de 9,9 bilhões de ataques por ano. Alguns desses, ameaças nunca antes vistas, e outros são variantes exclusivas, isso todos os dias. Todo esse trabalho exige equipes de engenharia de classe mundial, que são dedicados tanto aos processos de aprendizado de máquina, para processar essa quantidade de malwares todos os dias, assim como equipes de resposta a ameaças, principalmente para identificar as ameaças nunca antes vistas. Mas como o SonicWall Capture Labs consegue processar toda essa informação? Os mais de 1 milhão de sensores da SonicWall, a maior parte são firewalls, encaminham estruturas que a gente vai chamar de artefatos para o Capture Labs. No Capture Labs, os algoritmos de Deep Learning analisam esses artefatos para identificar possíveis malwares conhecidos. E 99% desse tráfego é imediatamente identificado e bloqueado. Agora, 1% desse tráfego nunca foi visto antes, é desconhecido. Então a SonicWall encaminha para estruturas como o Sandbox, e o Sandbox da SonicWall, chamado de Capture ATP, tem Multi-Engine Sandbox. São sandbox de diversos fabricantes, rodando sistemas operacionais diferentes, com versões diferentes, onde cada um desses artefatos é executado em paralelo. O clock desses ambientes é muito acelerado, então alguns segundos representam semanas ou meses. Então, mesmo um artefato tardio, que pode ficar permanente na memória e detonar depois de muito tempo, nessa estrutura ele detona rápido e a SonicWall já identifica que é um malware. Alguns desses artefatos são realmente sofisticados e eles escrevem em posições de memória que não são das aplicações deles. Para isso, existe mais um tipo de scan, que é o RTDMI, que faz uma análise de memória total na máquina para identificar esses tipos de ataques. Qualquer que seja o comportamento, como escrever num registro onde não se deveria, ou tentar ativar uma câmera quando não faz sentido nenhum ativar, então qualquer um desses comportamentos anômalos é considerado como um malware, é bloqueado e alimenta os algoritmos de Deep Learning, para que se outros artefatos usem estratégias semelhantes, eles já sejam imediatamente bloqueados. E o que acontece dentro da sua empresa? Como é que você vê isso tudo dentro da sua empresa? A SonicWall tem uma central de gerenciamento baseado em nuvem chamada Capture Security Center, que gerencia todas as estruturas SonicWall da sua empresa, incluindo firewall, endpoint, wireless, acesso remoto, e-mail, nuvem e outros itens. Toda essa estrutura, que inclui o Capture Security Center e todos esses produtos de segurança, formam um ecossistema de segurança da SonicWall. Vamos falar agora dos firewalls da SonicWall. SonicWall tem várias linhas de Next Generation Firewall, cada um melhor adequada para o seu tipo de empresa. Começando com a série TZ, que é uma série de entrada, que de entrada não tem nada, porque a performance pode chegar até 5 gigabits por segundo, atendendo aí muitas empresas médias e até algumas grandes. A nova geração, a sétima já da SonicWall, tem performance que chega até 5 gigabits por segundo, com 5 modelos. As principais novidades da sétima geração
é que agora já estão disponíveis interfaces multi-gigabits. Os equipamentos maiores dessa série já têm interfaces de 2.5, 5 e 10 gigabits. Essa linha também está com uma performance 3 vezes maior em relação à geração anterior e agora apresenta uma nova interface de usuário, muito mais moderna e intuitiva. Se você precisa de equipamentos de 19 polegadas para colocar no seu rack, a SonicWall disponibiliza alguns acessórios. Entre eles temos o kit de rack, que acomoda um equipamento de mesa nessa estrutura aqui que fica muito mais adequada para funcionar num rack. Mas vamos ver em detalhes agora cada um dos modelos da 7ª geração. A 7ª geração tem diversos modelos, cada um deles com opção sem e com wireless, e um modelo aqui TZ570p que tem Power over Ethernet. O modelo mais poderoso, o TZ670, chega com a performance de 5 gigabits por segundo. Agora, se sua rede precisa de uma performance ainda maior, você tem a série NSA, que vai com performance até 17.1 gigabits por segundo. Os novos equipamentos dessa geração são o NSA 2700 e o NSA 3700. Eles têm performance 2.4 vezes mais rápido que seus equivalentes da 6ª geração. E também tem mais portas de alta velocidade. 4 portas que podem ser de 1 GB, 2.5 GB e 5 GB. E 6 portas que podem ser de 1 GB, 2.5 GB, 5 GB e 10 GB. Comparando com a 6ª geração, os equipamentos da 7ª geração tem 2.4 vezes a performance dos seus equivalentes da geração anterior. Nos próximos meses, a SonicWall vai estar lançando equipamentos equivalentes a esses maiores, chegando a performance de até 50 GB. Agora, se 17.1 GB ainda não é suficiente para você, se você é um provedor ou um data center, você vai precisar da série NS-SP para Solution Providers, que tem performance até 105 gigabits por segundo. Para a 7ª geração, a SonicWall lançou, por enquanto, só o 15700, com a performance até 105 GB por segundo, que tem recursos aprimorados, como política unificada e um firewall multi-instância. Da mesma maneira que num ambiente virtualizado de servidores, você pode criar várias máquinas virtuais dentro de um único host, aqui também você pode criar vários firewalls virtuais dentro do NSSP 15700. Falando em firewall virtual, você pode ter também a nova série NSV de firewall virtual da SonicWall, que nada mais é a versão virtualizada dos dispositivos da SonicWall. Esses firewalls rodam o Sonic OS ou Sonic OS X com todos os recursos. Eles têm inclusive detecção e prevenção automatizada de violações em ambientes em nuvem e incluem todos os serviços de segurança que tem num firewall físico, inclusive a mesma variedade de interfaces, ou seja, ele é idêntico com o firewall comum da SonicWall. Os firewalls virtuais da SonicWall são compatíveis com praticamente todas as plataformas de virtualização: VMware, Hyper-V, Nutanix, AWS, Azure e KVM. E a maior parte dos modelos rodam em todos os ambientes. E quanto ao Sonic OS X que eu falei no slide anterior, ele é uma nova versão do sistema operacional Sonic OS, que é bem adequado para o ambiente enterprise. Então, em vez de você criar políticas para cada um dos firewalls da sua organização, você cria uma política unificada e distribui cada uma dessas políticas ao firewall em qualquer ponto da rede. Isso é ideal para redes complexas com múltiplas localidades, tornando a configuração muito mais intuitiva. Bom, para essas 4 linhas de firewall, TZ, NSA, NSSP e NSV, eu tenho os serviços de segurança da SonicWall, que hoje estão disponíveis em 3 pacotes: o Threat Protection, o Essential Protection e o Advanced Protection, sendo o Threat Protection a versão mais econômica, que dá toda a segurança local, sem as proteções de sandbox do ATP. Já o Essential Protection inclui todas essas proteções locais, mais as proteções em nuvem, como o ATP e o RTDMI. E o Advanced inclui também a gestão de nuvem e relatórios baseados em 7 dias. Vamos falar agora do Net Security Manager, que é uma plataforma para gerenciar múltiplos firewalls. Você vai ter um controle centralizado de todo o seu ambiente de firewalls. Você vai poder tirar relatórios de um firewall ou de algum grupo de firewalls, dando uma visibilidade total da sua empresa. Qual o valor, então, do NSM para você? Eu tenho mais visibilidade de toda a minha rede de firewalls
eu consigo fazer análises contextuais de um firewall em si ou de um conjunto de firewalls, eu consigo gerenciar os firewalls em grupo e ter respostas, tanto individuais como para grupos de firewall. De um ponto de vista mais detalhado, o que o NSM faz por você? Você consegue implantar e gerenciar todos os seus dispositivos de uma única interface, sincronizar as políticas e garantir uma segurança consistente, evitando erro humano. Tudo isso em um único painel. Então aqui, por exemplo, de um único painel, você acessa a ferramenta baseada em nuvem e aí você consegue gerenciar todos os firewalls e outros equipamentos da sua empresa, por exemplo, através de templates. Então, quando um novo firewall for adicionado, por exemplo, numa filial, você não precisa acessar ele e configurar ele do zero. Você só configura os itens que mudam, como o nome e o endereço IP, e todo o resto da configuração é automaticamente configurado. Inclusive, aqui eu tenho a opção de Zero Touch, onde eu preparo as configurações localmente, mando os equipamentos para a filial, basta ele ser energizado e conectado na WAN, ele se autoconfigura dinamicamente, reduzindo muito o custo de instalações com muitas filiais. Então, com o NSM você vai ficar no controle, você vai ter uma visão geral de todos os firewalls orquestrando de uma única tela, você vai ser mais eficaz com os wizards que vão identificar com menor esforço várias configurações típicas. Você vai ficar mais atento às ameaças de segurança em tempo real com os relatórios detalhados e você vai ficar mais seguro com um ambiente consistente. Outra estrutura que vai ajudar muito na sua segurança é o SonicWall Analytics, que vai transformar os dados em ações efetivas de segurança. O Analytics recebe informações de todos os componentes da SonicWall, permite que você tenha uma visualização completa de tudo, analise esses dados e cria representações analíticas, facilita a investigação, pode criar alertas que podem estar associados a ações, que acelera muito o tempo de resposta aos problemas mais comuns. Vamos agora dar uma olhada mais profundamente no Analytics. Com o Analytics, você consegue, a partir dos dados, pesquisar, investigar e responder a todos os problemas que podem aparecer na sua rede, gerando alertas para você tomar as ações de maneira mais rápida e eficiente. Então você tem uma visibilidade completa e transparente, permitindo intervenção precoce, fazendo a triagem dos problemas mais impactantes e tendo resultados com precisão e velocidade. Com Analytics você vê tudo em todo lugar, analisa todo o tráfego de toda a sua rede, detecta os riscos de maneira bem precisa e pontual, consegue manter até 1 ano de registros históricos. Então, por exemplo, se um funcionário seu é demitido, você pode rapidamente tirar um relatório sabendo tudo o que ele fez nos últimos 12 meses, de maneira muito rápida. E isso escala massivamente por causa das estruturas em nuvem. E concluindo, vamos ver agora as soluções de e-mail security da SonicWall. Uma opção baseada em MTA e uma opção baseada em API. No MTA, os e-mails direcionados para o teu servidor de e-mail chegam antes num appliance virtual ou físico, ou num software, ou numa estrutura em nuvem, para aí então ser entregue no seu servidor de e-mail. Na solução baseada em API, uma estrutura em nuvem da SonicWall se integra no seu servidor de e-mail baseado em nuvem, aumentando a proteção, incluindo vários recursos avançados de proteção, ampliando a segurança básica fornecida por esses fabricantes. Na estrutura MTA, então, o e-mail que entra na sua organização passa pelo SonicWall Email Security, que inspeciona todo o tráfego e protege sua empresa. Seus usuários podem acessar essa estrutura para verificar os e-mails bloqueados por spam, por exemplo, incluindo uma caixa de inbox de emergência. Caso o seu servidor de e-mail tenha alguma indisponibilidade, caixas de e-mail de emergência vão ser criadas aqui dentro do Email Security e seu usuário não vai ficar sem o serviço de e-mail enquanto você está recuperando essa estrutura. Outra opção interessante é o SonicWall Email Encryption Service. Quando seu usuário tem que enviar um e-mail necessariamente criptografado e o seu destinatário não tem essa opção, SonicWall vai criar um portal para o teu destinatário acessar o e-mail criptografado aqui. Além dessa estrutura baseada em MTA,
ou Gateway Based. A SonicWall tem uma opção baseada em Cloud API, que funciona de maneira parecida, mas se integra com as principais opções como Office 365 e Google Workspace. Essas estruturas já têm sua própria segurança e o CAS, que é a proteção baseada em API, ela aumenta essa proteção. Então aqui você tem a proteção padrão, que é o Exchange Outlook Protection, e o ATP da própria Microsoft, que é uma versão bem simples de um sandbox. Adicionando o SonicWall CAS, você vai ter 3 camadas adicionais. Uma camada para emulação de ameaças, incluindo o ATP e o RTDMI avançados da SonicWall, uma análise em tempo real e ferramentas de análise de URL, mais uma série de mecanismos de aprendizado de máquina. Com isso, a chance de você ter um ataque por e-mail, que antes só dependia de ferramentas básicas, agora tem uma série de filtros mais eficientes. É isso, pessoal. Por hoje é só. Para mais informações, acesse bravotecnologia.com.br, envie e-mail para contato@bravotecnologia.com.br e fique ligado no nosso canal YouTube da Bravo Tecnologia. Se preferir atendimento por telefone ou WhatsApp, o telefone é 4003-6567. Não precisa de DDD. Obrigado.